entrada. Aí, esse neutro que vem lá de fora, né, lá da rua, ele vai ser conectado junto a esse terra. Tá? Então, é isso que ele está falando aqui. Esse N aqui, massa ligada ao ponto alimentação aterrado. Tá? Então, esse neutro vai estar ligado, tá? Lá da entrada vai estar aterrado. Ok? Aí tem outras letrinhas que aparecem aqui. O S, por exemplo. O que é o S? S é funções de neutro e de proteção assegurados por condutores distintos. Então, vamos dizer assim, neutro e terra, em algum momento ele vai se separar. Vão ser uma coisa, né? Cada um vai seguir uma linha aí. E C, esse C pode ser funções de neutro e de proteção combinadas em um único condutor. Tá? Então, por exemplo, aqui então, esse TN, então, significa que neutro e terra estão conectadas lá num ponto, lá na entrada. O S aqui significa que eles vão se separar, né? Pode ser lá na entrada mesmo, né? Apesar de você ter conectado neutro e terra, mas porém de lá você vai fazer com que saia, não? Venha lá um cabo azul, que é o neutro, e um cabo verde, que é o terra, mais a fase, ok? Então, esse NSR significa isso, tá? O N... Opa, quem entrou? Onde? Boa noite, Léo. Esse aqui, então, né, ele está falando TNCS, ele está falando que você ajunta, né, neutro e terra, tá ok? E garante, né, que você tem o quê? Que você tem, em algum lugar, esse S garante que você tem uma separação do neutro com terra, tá? Então, normalmente, esses dois aqui são os que mais utilizamos, TNS e TNSCS. Né? O pessoal gosta muito desse aqui, do segundo. Depois a gente conversa sobre ele. E o terceiro aqui, né, significa que os dois, o terra, né, e o neutro são juntados, né, são ligados no mesmo ponto. E o C aqui garante que você vai ter, tá, um único condutor, né, que vai lá para frente, né, vai lá até o quadro de distribuição, ok? Nesses dois aqui você vai ter diferentes, tá? Você vai ter diferença nos dois, tá? O primeiro aqui, TNS, tá? Você vai ter terra e neutro, e de lá do ponto você sai dois fios, né? Um neutro e um terra separadamente. Nesse segundo aqui, tá? TNCS, você curte-circuito, então, você vai ter terra e neutro na entrada juntados, porém você vai sair com um condutor só, tá? Lá no quadro de exposição, ele vai se separar. Esse é o que é o mais usado. Nós vamos ver mais para frente, tá? Só guarda um pouquinho essas letrinhas aí, tá? Então, aqui novamente, né? Então, TNC, TNCS e TT. Então, do que a gente não falou ainda é o TT. O TT significa que lá na entrada você tem o terra, né, e o neutro juntos, ok? E para frente você manda um cabo só. Porém, lá no quadro de exposição, tá, você vai trazer um outro terra. Então, são dois terras separados. Um lá da entrada e outro terra lá no quadro de distribuição. E aí, o que vai vir lá do relógio vai ser chamado de neutro. E o terra vai ser um novo terra que vai ser formado ou que você vai instalar lá mais perto da sua residência. Isso aqui, esse TT é usado mais quando, por exemplo, o quadro lá, né, de entrada é muito distante, por exemplo, 30 metros, aquelas casas lá que ficam lá no fundo, né? Você tem a entrada e a casa, né, fica no fundo. Então, nesses casos, né, sugere-se que você tenha, tá, dois terras, um lá na entrada, ok? E outro terra lá próximo da residência. E aí, o que acontece? No quadro de distribuição, o cabo que vai vir lá da entrada vai ser o neutro, tá? E vai ser o neutro lá no quadro de distribuição.
E o terra que você, outro terra que você criou lá perto da residência, aquele é o terra que você vai também, né, disponibilizar nos circuitos. Ok? Entendido ou não? Mais ou menos? Vamos ver na figurinha aqui, ó. Deixa eu aumentar essa figurinha. Nesse caso aqui, TNC, né? TNC. Então, ó, vocês têm... Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Vocês têm, então, aqui, né, na rua, vocês têm o ramo aqui da rua, ok? Aí, ó, de fornecimento, aqui você faz aqui tá? Você faz a puxada para dentro, tá? Então, aqui tem 3 cabos, né? 2 fases e um neutro, ok? Aí, o que aconteceu aqui? Vamos baixar um pouquinho aqui o desenho. Opa. Tá? Então, aqui, o que aconteceu? Aqui no relógio, nós temos o quê? Ó? O terra aqui, né? O terra que foi criado lá na entrada. Então, você tem um ponto de terra e ele está aqui, ó, tá tendo um barramento aqui. O terra está no barramento, ok? O que aconteceu aqui? Tá? O neutro, vocês estão vendo aqui, está descendo 2 fases, tá? 2 fases e o neutro, ó. O neutro, ele veio e conectou aqui no terra. Tá vendo, ó? Conectou no terra. Ok? E aí, sai um ponto só, chamado PEN. Tá? PEN significa exatamente isso, né? O neutro e o terra estão juntos. Então, só um cabo só para frente, ó, vem até esse ponto aqui, tá? Essa barra aqui, tá? Barra de neutro aqui, tá? E aí, a fase e as 2 fases, né, que entraram aqui, passaram pelo relógio, o terra também, né? O neutro também passou pelo relógio. Aí, depois do relógio, as fases aqui entram no disjuntor e aí vão para frente, aí vão para outro disjuntor aqui lá no quadro de distribuição. Ok? O que acontece então? A fase, beleza, né? As 2 fases estão aqui, eles vão alimentar os disjuntores que estão no quadro. Tá? Então, como são 2 fases, você tem que fazer o balanceamento. Então, as 2 fases, né? Cada fase vão ter, né? Vão ter que ter cargas, né? Tá? Mais ou menos semelhantes da outra, para não desequilibrar a quantidade, né, de cargas, potência ou corrente que estará puxando aqui nesse disjuntor aqui, que estará passando pelo disjuntor. Então, para que, né, o disjuntor seja único, né? Vamos dizer assim, para os dois, né? Seja bipolar. Então, você faz com que as cargas sejam próximos, né? Então, as correntes que passarão serão parecidos. E aí, um disjuntor só basta, tá? E aí, o neutro, ó, tá aqui. E aí, esse cara ainda, né? Ele fez um outro aterramento aqui, ok? Ele fez outro aterramento. Porém, é o único neutro, ó. O neutro continua e ele vai ser, então, aqui, tá certo? Lá na instalação, vai ser o neutro e vai ser o terra também, ó. Ok? Então, veio um cabo aqui, que é neutro e terra, chegou até um barramento aqui de neutro, tá? E aí, um único cabo, então, é chamado, então, né, para ser o neutro e para ser o terra. Ok? Então, percebam essa diferença, ó. O terra, esse barramento aqui é terra e neutro juntos. Por quê? Foi juntado aqui lá na entrada. Ele veio constante, né? E ficou aqui. Tá? Esse aqui é o chamado TNC. O C de os dois, tanto neutro como terra, vai até o final, até as cargas juntas. Beleza ou não? Entendido? Então tá, então vamos no próximo. Esse aqui, agora, TNCS. Então, até o TNC a gente já entendeu. Até o TNC significa que lá da entrada vai um cabo só até o quadro. E o S agora? Vamos ver o que vai fazer de diferença o S aqui. Muito bem, ó. De novo, né? Aqui na entrada nós temos 2 fases, tá? Nós temos 2 fases e o neutro que veio lá de fora,
ele passou pelo relógio também, ele passa tanto fases e neutro, e aí o neutro, ele aterrou aqui nesse barramento aqui. Aí veio, por causa daquele TNC, né? O TN ajunta o terra e o neutro, e o C vem um cabo só para frente. Então, um cabo só, tá? Ele vai um cabo só para frente. Porém, ó a diferença aí. A diferença. Aqui nós estamos chegando aqui, e aí o cara aterrou de novo aqui. Ele vai chamar esse cara aqui de terra, tá? E ele vai puxar um fio, né? O cabo continua, desse barramento vai continuar, vai aqui, nesse caso aqui, um disjuntor DR, tá? Então, o neutro aqui, ele entrou aqui. Na saída desse neutro, ok? Ele chamou, quer dizer, na saída dessa ligação aqui, ele chamou de neutro. Então, um neutro foi criado nessa diferença, tá ok? Até aqui, até esse ponto aqui, até esse barramento, neutro e terra eram a mesma coisa, era um cabo só. E depois, era um ponto só. Depois, a separação aconteceu. Continuou aqui o terra, esse barramento que está aqui, continuou terra, e o neutro foi criado aqui, passando, né, pelo disjuntor. Então, depois do disjuntor, foi chamado de neutro. Aí você criou o neutro aqui. Então, o neutro ficou separado do terra. Vocês estão vendo? O primeiro não tinha aquele S, TNC só. Esse aqui é o TNC-S. Então, até pode fazer até aquela jogadinha, né? S de ficar separado, né? Então, neutro e terra aqui deve ficar separado. O TNC não, o TNC não tem separação. Então, mesmo terra e o neutro vão ser até a carga, né? Até a alimentação aqui vão ser único cabo só, único ponto. Agora aqui não. Oi, fale. Mas, por exemplo, aqui, que diferença vai ter o neutro só quando passar no disjuntor ali? Só o disjuntor faz alguma mudança no neutro ali, ou ele continua sendo praticamente a mesma coisa, só que um barramento diferente? Então, veja lá, essa questão de neutro e terra, na verdade, quando você juntou aqui na entrada, né, ele se tornou, então, um ponto igual. É o mesmo ponto. Entendeu? Quando você juntou já na entrada aqui, o terra e o neutro, então ele é uma coisa só, na verdade. Ok? Essa distinção aqui, nesse ponto aqui, desse S aqui, tá? Ele garante o seguinte, né? Por quê? Quando você abrir, o neutro aqui não vai existir. Essa é a diferença. Tá? Você não tem mais neutro, você vai ter só a fase, porque são o quê? Apesar de o circuito ser bifásica, tá? Nos equipamentos ou nas tomadas, ela é monofásica. Tá? Então, se você, por alguma ocorrência que tem, ainda mais por isso que aqui está o disjuntor DR, tá? Alguém levou choque, você abriu. Quando você abriu, significa que você tirou esse neutro da jogada. Então, você não tem mais terra, você não tem mais os 220 aqui. Tá? Você não vai ter mais 220, porque ele abriu. Entendi. Tá? Então, essa é a diferença. É até uma proteção. Dá para entender que é uma proteção. Né? Certo? Eu não tinha visto que era um DR lá em cima. Aqui é um DR. Então, se alguém levar choque, ele dispara. Ou poderia até ser o disjuntor DTM, não tem problema nenhum. Mas se alguma coisa acontecer de grave, um curto, alguma coisa, mesmo sendo o DTM, que é o termomagnético, ele vai abrir. Se ele abrir, de novo, né? O neutro ele vai abrir, quer dizer, não vai existir neutro para frente. Você protege todo equipamento lá na frente e até as pessoas. Né? Então, essa é a grande jogada. Tá? O DR, a diferença do DR para o DTN, né? Só naquela questão da proteção, né? Da pessoa. Né? Quando a diferença, então ele fica vendo a diferença da corrente que entra e da corrente que sai. Né? Se a diferença for maior do que um limite lá, não sei se tem vários, né? Vamos dizer, 10 miliamperes, ele vai abrir a diferença, tá? Mas ele também, nesse formato aqui, ele também teria proteção contra curto e sobrecarga, ok?
Então, ele é um disjuntor. Esse cara é um disjuntor DR. Ok? Porque tem uma diferença. Tem um tal do disjuntor DR que tem toda a função de disjuntor. O que o disjuntor faz? Ele tem que, né, abrir quando tiver curto-circuito na frente. Né? Tem que abrir quando aquecer. Tipo, tá tendo sobrecorrente. Né? Vamos dizer... ligou-se mais cargas do que devia. Ele não é curto-circuito, ele é correntes, né, a mais do que aquele dispositivo aguenta. Então, sobre tensão, sobrecarga nós falamos. Tá? Então, curto-circuito, sobrecarga, né, ele vai desarmar. Com, então, DTM ou DR, funciona igual nesse sentido. Agora, o DR funciona também nessa diferença. Né? Quando ele sente, né? Quando ele percebe que tem um sistema lá que percebe que a diferença da corrente que entrou e que saiu tem uma diferença lá de 10 miliamperes, opa, ele já abre. Né? Tem uma proteção a mais. Por isso que, então, a gente usa, nesse caso, para, né, locais em que você quer proteger pessoas. Por exemplo, a gente fala assim, né, chão molhado. Então, por exemplo, onde tem cozinha, né? Equipamento na cozinha, lavanderia, chuveiro, né, no banheiro, às vezes, tá? Então, nesses lugares, você coloca nos circuitos desses lugares, você tende a colocar o DR, ok? Para proteger a pessoa. Opa, alguém quer entrar, eu não estou deixando. Espera um pouquinho aqui. Professor, uma perguntinha. Vou perguntar que eu não estou vendo, eu tô com né, esse material na minha frente. Esse tipo de proteção que o senhor falou aí, ele é independente, por exemplo, como o senhor falou, no banheiro, na cozinha, eu tenho que colocar um DR para cada circuito? Ou ele pode ser um circuito, como é que ele diz assim, já geral? É o Márcio que está falando? Se acontecer alguma... Então, Márcio, não sei se o professor Maurício deve ter chego já nessa fase, né, daquele padrão de separação, divisão de circuitos, né? Então, a norma, ela recomenda que a gente divida... O que é circuitos? Circuitos, né, são... cada circuito tem um disjuntor, vamos dizer assim, né, formado por um disjuntor. A separação é feita através de um disjuntor. Aí você tem como padrão, né, alguns circuitos assim, por exemplo, de iluminação. Tudo que é iluminação, você coloca um circuito, então um disjuntor. Tudo que é chamado área social, né, no caso, sala, quarto, banheiro social, corredor, tá? Esses locais a gente fala que é área social. Então, é TUG da área social. Tomada, né? Como que é? Tomada. Uso geral, muito bem. Tomada de uso geral da área social. Então, a área social é sala, corredor, quarto, banheiro, tá? Então, outro circuito, só para essas TUGs desses lugares, para atender esses locais. TUG da cozinha. TUG da cozinha você tem que estar lá no mínimo 3.600 watts, né? Mas o resto pode ser de 100. Essa daí é um outro circuito, só da cozinha, TUG da cozinha. Tá? TUG da lavanderia. Tá? Então, para a lavanderia também, são 3 tomadas de 600, a gente chama de área de serviço, né? Quer dizer, então, banheiro, lavanderia, copa, né? E eu coloco até a área externa, eu chamo de área de serviço, tá? Então, nessas áreas também, aí é diferente, cada área dessa recebe um circuito, um disjuntor. Então, TUG da cozinha, um disjuntor. TUG da lavanderia, disjuntor. TUG da área externa, um disjuntor. TUG não existe muito isso mais, mas esse conceito da copa, né? Então seria também um circuito, tá? Então das TUGs da área de serviço. Aí você tem o quê? As TUIs. Então cada TUI um circuito. Então eu tenho um chuveiro, um circuito, um disjuntor. Eu tenho torneira elétrica, uma TUI, disjuntor. Eu tenho ar condicionado, disjuntor, um disjuntor, tá?
Aí para cada ar-condicionado, um disjuntor. Tá? São TUIs. Tudo que é TUI é disjuntor. Tomada de uso específico. Cada equipamento que você considera que é específico, um disjuntor. Aí você já fez a conta, né? Quantos disjuntores tem que ter? Certo? Beleza ou não? Não, isso aí eu entendi. A minha pergunta era, esse DR aí é para proteger todos os circuitos da casa, todos eles. Do jeito que está aqui, sim. Do jeito que está nesse quadro de distribuição, sim. Tá? Do jeito que está. Porque ele colocou, como a gente chama assim, disjuntor principal, aí você tem os disjuntores de cada circuito. Né? Então, o disjuntor principal é aquele que né, a energia chega. Tá? E depois, aqui na separação, né, você separa por vários. Então, esse aqui a gente chama de disjuntor principal, o resto aqui disjuntor de cada circuito. Então, você pode fazer dois tipos de ligações. Você pode fazer assim, tá? Você pode fazer desse jeito, colocar o DR como sendo o principal, tá? E depois você proteger o restante. Aí você não precisa mais colocar, né, em outros lugares, porque ele já protegerá algum lugar que alguém for tomar um choque, ele vai desligar. Não importa se é no quarto, se é no banheiro, se é na sala, se é lá na lavanderia, ele vai abrir. Do jeito que está, porque ele é o disjuntor principal. Ok? Porém, imagina assim, aí é questão de gosto e a questão aí de operacionalidade. Por quê? Porque se acontecer, né, o cara toma, né, você está lá, você está fazendo uma coisa legal lá, né, sei lá, na cozinha ou em algum lugar, né, você está fazendo algo que você não pode parar, tá ligado os equipamentos, se desligar a energia, pô, acabou, né, aí o fulano, seu filho, toma um choque, ou tá prestes a tomar um choque lá no quarto dele, o que acontece? Puf, derrubou tudo. Percebe isso ou não? Se derrubar o principal, derruba todo mundo. Márcio? Sim, estou escutando aí. Entendeu? Então, aí que tá. Que se você colocar DR de novo, vai cair, né? Então, você coloca um DTM, né? Um disjuntor termomagnético como principal, tá? E aí, naquele circuito que você quer proteger, né? Que estaria aqui embaixo, você vai colocar os DR. Esse aqui é uma TUG da cozinha. Então, isso aqui eu quero proteger. Então, eu quero colocar aqui, né? Na TUG da cozinha, no circuito da TUG da cozinha, eu quero colocar DR. Esse aqui é do chuveiro, que é uma TUI. Tudo bem, chuveiro, eu vou colocar só para o chuveiro aqui, né, um DR, circuito do chuveiro, uma DR. Da lavanderia, que é importante também. Então, o circuito das TUGs da lavanderia também eu vou colocar. Então, você pode especificar. Talvez fique mais caro, mas fica essa operacionalidade melhor. Né? Então, você não derruba todo mundo. Né? Se você coloca sempre no principal, né, cai todo mundo. Aí é o problema. Né? E quando você faz um sistema com o disjuntor, um dos objetivos é esse, né? De você operacionalizar. Então, você dividir, né, em vários disjuntores, cada circuito com o seu disjuntor, tá? Isso facilita, a gente fala até de manobrabilidade, né? Então, você não fica, né? Você quer desligar, vai instalar chuveiro, você só desliga do chuveiro e vai lá instalar um novo chuveiro. Né? Então, essas coisas que garantem, né, além também, logicamente, da proteção, mas também essa parte de operacionalidade fica melhor. Ok? Por isso que a norma, né, sugere, tá? A norma sugere. Né? Você vai ver até alguns vídeos que eu passei para vocês, vou começar a passar alguns vídeos. Né? Eu achei uma coleção de vídeos de um cara muito legal, né? Nessa parte prática mesmo, tá ok? Aí eu vou passando para vocês. Só que ele vai pegar um momento lá, o projeto, né? Porque o cara é prático. Ele vai pegar um projeto e vai falar assim, eu fiz uma modificação, né? Porque quem, entre aspas, calculou um projeto, o cara pensou, ele calculou, né? Ele viu
dificuldades, né? Como se diz, ele contabilizou, né? Corrente que ia passar, tudo mais, calculou, né? Mas aí o cara chega lá e fala, não vou fazer assim, não. Né? Ele mostra a planta e fala, não vou fazer isso, não, vou, né? Vou juntar essa tomada com aquela tomada lá. Né? Quer dizer, entre aspas, né? Ele estragou o projeto, né? Se o cara que pensou vocês, mão de obra que vocês têm de fazer o projeto, calculou tal, né? A passagem de fio, que tipo de fio que tem que ser, porque vão estar lá tanto, né, tanto de potência tal, e calculou. Aí chega um fulano, depois pega o seu projeto e fala, não, em vez de, sei lá, 10 disjuntores aqui, não, vou colocar 5, né? E aí? Tira toda da norma, né? A norma sugere assim, ok? E aí vem um instalador prático e simplesmente vai falar assim, não, eu sempre fiz, né, sempre fiz assim e nunca deu problema. Então, eu vou cortar a metade aqui de disjuntor e o cara que ele vai gostar, né, porque o cara vai até falar, puxa vida, né, você economizou disjuntor tal, né? Não sei, né? Aí a questão né? Por isso que é importante vocês aprenderem projetos justamente para isso, para que você fale para o seu cliente, fala, cliente, o ideal é a norma nos pede para fazer assim, né? Agora, né? O que você quer? Você autoriza fazer assim? Posso instalar desse jeito? O projeto tá beleza, tá bonito, conforme a norma. Agora, eu posso fazer assim? Entendeu? É uma maneira de você falar para o seu cliente, mas deixar claro, a norma é assim. E por que é importante você sempre fincar a norma? Porque se caso aconteça algum acidente lá na frente, pega fogo, né, faz algum estrago, o cliente vem falar, pô, mas o que você fez lá? Não fiz nada, estava em cima da norma. Se você fala, estava em cima da norma, né, do jeito que a norma pede, e pifou, é uma coisa. Agora, você chegar e falar assim, olha, eu tive que fazer assim para poder economizar para você, ou então para facilitar minha vida, não sei o que lá, né? Aí fica pior, né? Então é melhor sempre você estar na norma, falar assim, tá em cima da norma. Se der defeito, aí pode haver defeito, mesmo ter feito na norma. Mas, porém, você fica protegido, né? Você fala, não, eu fiz do jeito que está na norma, tá certo? Então, para nós da área técnica, é um recurso muito interessante, muito importante, tá? Vocês trabalharem em cima de alguma norma, tá? Algum material que você pode provar para a pessoa que, olha, eu baseei nessa referência, a base não foi eu sozinho. Na minha experiência, olha, nunca instalo 20, 30 anos essas coisas e nunca deu problema. Tá, tem o seu mérito, a experiência é importante. Porém, eu acho que quando a coisa complica, tá? Quando você fala, olha, eu fiz dentro da norma, é mais seguro para o profissional. Entendido? Entendeu? Então, esse daqui é o separado, né? É o TN, por que TN? Porque você junta neutro e terra, tá? Num ponto só. O C, por que o C? O C porque você traz um ponto, só traz um condutor até o quadro de exposição, ok? E aí o S por quê? Porque você tem uma separação do terra, barramento de terra e barramento de neutro, tá? Então, normalmente vocês vão ver que é esse tipo de instalação que a gente faz como um padrão, ok? A exigência aqui do aterramento na entrada é da própria concessionária. Ok? Muito bem. E outra coisa, né, gente? Vocês estão vendo que o barramento, tanto do terra como neutro, é um barramento grande. Quer dizer, cada circuito tem que ter o seu par saindo aqui do quadro de distribuição, tá? Fase, neutro e terra, se for o caso. Ok? Tem que sair cada circuito com vamos dizer assim, seu conjunto de cabos. Exatamente é isso que no vídeo falava. Né? O cara falou, não, esse terra aqui, eu vou usar o terra né, que já está aqui, que é do outro circuito. E aí está errando, porque se você, né, for ver, cada circuito tem que ter o seu conjunto de cabos, fase, neutro e terra.
tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos seguindo aqui. O TT é o separado, terra separada, ó. Então, aqui, a gente for ver, tá? Beleza, aqui você ajunta de novo, né? O T, né? Você ajunta e aí você traz ele, tá ok? O que tem aqui vai ser neutro, então ele é o neutro. O terra, o barramento de terra, pega aqui no segundo terra, tá? Aqui vocês estão vendo terra, né? Um novo aterramento, você pega e aterra aqui, tá ok? E assim funciona. Então, é o TT. TT são terras distintos. Tá? Terra e neutro, lá no quadro, vão ser distintos mesmo. Não tem conexão de maneira nenhuma. Tá? O terra lá no quadro de exposição é um terra próprio. Tá? Não se mistura com o lado da entrada. Então, é o TT. Esse seria também uma boa instalação, porque aí sim você garante que esse terra é terra, como talvez o Léo que estava tentando, né, puxar para esse lado. Tá? Mas você ajunta lá e terra e neutro é um ponto só. Sim, normalmente é um ponto só. Só se for nessa instalação tipo, né, TT. Aí o terra é terra. Tá? Garante que ele tem um potencial só dele. Ok? Entendido? Acho que são os padrões que a gente possa ver. Depois vou mostrar outro material, mas vou primeiro mostrar mais um, agora de uma prática aqui. Peraí. Aqui esse material ele vai falar assim da prática como que um aterramento, né? Como que você vai fazer um aterramento? Aterramento, né? É isso aqui, né? Você tem, o que tem que ter? Isso aqui é a caixa, né? É a caixa do aterramento aqui. Tem uma caixa, ele pode ser de plástico, tá? PVC. Tá? Quem está entrando? Guilherme. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Então, aqui é a caixa, né? Existe ainda, mas tem de alvenaria, né? Tá? Que você coloca aqui. Ou então, hoje em dia, mais de PVC. Tá? Então, o que você tem que ter lá dentro? Né? Você tem que estar, você tem a superfície aqui, você tem que ter uma distância aqui, né? Mais ou menos aí de uns 15 centímetros, né? Um pouco menos, tá? 7 centímetros acho que dá. 7 centímetros aqui lá da superfície até a ponta aqui. E esse cabo aqui, essa barra de cobre tem de 1,40 m e 2,40 m, ok? Se puder, preferiu colocar de 2,40 m, por quê? Porque ele vai até mais ao fundo e possivelmente, né, o valor da resistência mais profundo seja menor, né? Porque nós estamos aqui nesse momento, quando a gente fala de aterramento, a gente está procurando, né, um potencial ou uma resistência menor possível, tá? Menor possível seria, o ideal, né, seria 0 a 5 ohms. Isso é difícil conseguir, tá? Mas tentar, então, nesse interim, né, tipo de 6 a 10 ohms, mais ou menos, a gente conseguir fazer alguma coisa aí. Né? Para isso, né, depois eu vou mostrar também o que se pode se fazer, né, nessas instalações, é você, na verdade, abrir aqui, né, um buraco maior, ok? Ao redor aqui, para você fincar esse material, não precisa ser todo, mas, né, uma parte dele, tá certo? Uma grande parte, né, de 2,40 m, você conseguir fazer lá um buraco de uns 1,80 m, mais ou menos, né? Por quê? Porque aí você trabalha, você pode colocar alguns materiais, alguns produtos químicos, né, que vai fazer com que essa resistência seja menor, tá? Você pode trabalhar. Então tem sal, tem um monte de produtos que você pode jogar, depois a gente pode conversar também sobre esses produtos.
Então, você fincou, você prende aqui, né? Chama de caixa de inspeção, tá? Caixa de inspeção de terra, de aterramento. Aí você tem aqui esse parafuso, né? Tá? Essa presilha aqui. Então, você prende junto com o cabo, né? Esse cabo normalmente é um cabo de 16 milímetros, né? Que você vai mandar para dentro lá do quadro de distribuição, ok? Ou, se for o caso lá da entrada, você tem que, em algum lugar, você fazer essa emenda com o neutro, né? Essa ligação com o neutro que vem da rua, ok? Aqui, fisicamente, né? O cara enterrou, pelo jeito aqui não tem quadro, né? Esse cara não enterrou com quadro, ok? Aí o primeiro passo, aí o cara tá abrindo, nesse caso ele só está abrindo só para colocar aquela caixa, né, de inspeção, ok? Aí, ó, esse aqui, ó, ele só está enfincando a caixa de inspeção, deixando lá, né, mais rente possível aqui do solo, tá? Da superfície. Aí depois, ó, ele colocou água para amolecer um pouquinho, né? Para poder aí começar a fincar a barra, ok? Aí depois, ó, ele começa a fincar, começa a martelar, né? Com calma, você vai martelando até você conseguir fazer com que ele chegue, né, mais ou menos uns 7 centímetros aqui da superfície. Aqui está, ele já instalou aqui. Então ele agora vai puxar, né, o fio lá para dentro, ok? Faz lá um eletroduto, né, subterrâneo e vai puxar para o quadro de distribuição. Aí ele prende aqui o cabo que ele está levando lá para o quadro de distribuição, né? E aí praticamente aqui ele não fez um tratamento, né? Mas aí no final ele coloca essas pedrinhas, essas britas aqui, né? Ok? E aí tampou. Isso aqui é importante, né? Vocês estão vendo que ele tem uma tendência, né, legal de você criar malha. Isso aqui chama-se malha de terra. Você pode fazer assim, reto, ou você pode fazer em formato triangular, ou, né, em um formato distante, aí, 3 metros de uma barra a outra. Ok? O que acontece? Quando você coloca uma barra só, tá? O que acontece? Você está simplesmente você está se garantindo só com essa área, né, que está esse primeira barra de cobre. Mas quando você começa a enfincar outro, vamos dizer assim que é como se você estivesse colocando em paralelo outras barras. Lembra resistências em paralelo? Né? Lembra disso? O que é isso? Quando você coloca resistências em paralelo, a tendência de que você, né, a resultante de resistência em paralelo ser menor, né, do que como se diz, do que o menor resistor. Então, se você encontrar um desses aqui, né, de uma resistência menor, tipo lá, um estava batendo lá 6 ohms, outro 10 ohms, o outro aqui bateu 3 ohms. Então, a tendência, como é um paralelo, a tendência é de cair, então, para 3 ohms. Então, essa é a ideia de você fazer esse tipo de rede, tá? Uma rede de assim, conexões. Okay? Então, como você percebe se tem que colocar mais ou mais... lógico que intuitivamente, se você colocar mais, já é melhor. Mas aí, como que você sabe, né, se ficou bom? Logicamente, aí tem um equipamento chamado terrômetro, ok? Terrômetro que vai fazer essa medição. Tá? Vai medir, então, qual a resistência que está apresentando, né, num ponto em relação a superfície lá, superfície que ele foi instalado, ok? Aí você consegue medir a resistência desse aterramento aqui. Tá? Lá quando voltarmos, a gente mostra para vocês o terrômetro, tá? Materiais que precisa e tal. Beleza? Então, esse é o nosso sistema de aterramento. Eu vou passar aqui
eu separei para vocês alguns vídeos, mas eu vou comentando, tá? Não vou ficar passando eles. Peraí. Opa. Deixa eu só ver aqui. Tá, eu vou ver com vocês isso aqui, mas só não vamos passar ele, vamos só comentar, tá? Esse é um dos vídeos que eu passei hoje para vocês. Depois vocês assistem. São mais algumas figuras que ficaram boas aqui. Deixa eu ver. Bom, ele está explicando aqui esse tipo de aterramento, tá? Que a gente tem, que eu estava te falando para vocês. Né, ó, TNS, TNCS, tá? Então, ele explicando o que eu falei para vocês. Vocês lembram o que era mesmo? TNC, TNS, TNCS? Isso. Deixa eu só corrigir um pouquinho. Quase certo. TNC, ele vai junto, né? É ajuntado lá na entrada, né? Conectado terra e o neutro, e vai até no TNC. Esse cabo, ele é efetivamente o neutro e o terra nas cargas também. Você vai ter um barramento lá, tá? Em que esse neutro chegue, tá? E ele vai para frente e vai ser, né? Então, como que se você fosse fazer a instalação, na hora que você for fazer a instalação, você descobre quem que é o neutro, e esse neutro você vai ligar também no terra. Você vai fazer um loopzinho lá na tomada, por exemplo. Tá? Então, então, o TNC, lá na carga, também chegará o neutro só. Tá? Essa junção não vai separar em nenhum lugar. Quando você tem a letrinha S, aí você pode ter certeza que ele separou em algum lugar. Okay? Então, TNS, então ele vai, tá? Ele vai separado, né? Tá? Ele vai separar em algum lugar. Tá? Ele separa lá na entrada, ele já separa seguindo o neutro e o terra separadamente. O TNSC, que é o mais usado, TNCS é o que mais usado, ele vai junto até a entrada do disjuntor, porém, lá no disjuntor ele separa. Ok? Beleza. Deixa eu ver aqui mais o que ele fala aqui. Ele vai falar que gosta mais do TT, como eu falei para vocês. TT é legal porque se você garantir um bom terra, né, com certeza é o melhor, né? Com certeza vai ser o melhor. Acho que isso aqui ele só vai dar essa aula aqui, mas como no outro aqui. Depois vocês assistem esse vídeo aqui. Essa segunda parte acho que é mais prática. Queria comentar um pouquinho mais. Isso. Aqui ele está mostrando aí a parte da entrada. Então ele simulou, né? A parte da entrada e tal. Em que tem fase neutro terra entrando. Chegando aqui, ó. Ele abriu aqui, né? Então ele está mostrando aqui a caixa, né? Lá da distribuição, essa caixa de distribuição, ok? Então ele mostrando aqui o fio azul é neutro, tá? Então chegou o neutro aqui. Você está vendo que tem um terra que é verde, né? Tem um terra que é verde. E aí, o que ele fez aqui? Ele ajuntou, ó, no barramento de terra, ele juntou aqui, puxou neutro, né? Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai passar, né? Nesse caso aqui, essa ligação aqui é o chamado TNC, né? Porque ó, juntou aqui, ele vai seguir até o final desse jeito. Tá? Vai seguir com fio azul nas cargas e ele vai, assim, criar como se diz? O neutro e o terra junto, tá? Vai seguir junto até as cargas. Deixa eu ver aqui.
Esse aqui é um ponto, na verdade, lá do relógio. É que não deu para perceber direito, mas esse aqui é o do relógio. Então, lá de cima, né, veio isso aqui, e para frente, então, ele está mandando só o azulzinho. E aqui, ó, esse aqui é a caixa de distribuição. Tá meio confuso aqui, mas essa aqui é a caixa de distribuição que ele tem. Então, o azul, ó, ele veio sozinho, tá? Então, significa que lá na entrada, no relógio, ele juntou o neutro com o terra. E aí trouxe para frente, simbolizando aqui o quadro de exposição, puxou aqui, né, o neutro, e aqui criou, né? Ele puxou aqui um terra, ele tinha um terra aqui, tá? Botou nesse barramento aqui. Tá? E aí chegou no disjuntor aqui, ó, o preto e o azul, tá? Tá vindo por cima aqui, ele vai tirar por baixo aqui. Vamos ver o que ele fez. Não tá... Você faz uma união equipotencializa, né? Terra, um neutro, sai daqui com condutor de proteção, já aproveita, já liga direto dessa conexão o condutor que vai para o DPS e o neutro que segue direto aqui, como nós temos DR aqui na instalação, o neutro segue direto para a entrada do DR, tá? E aí a saída do DR aqui vai para o barramento de neutro para a tua instalação. Ah, sim, ó. Você viu que ele fez aqui a junção do terra do neutro. Então, de novo, é que ele tinha um outro terra no quadro, né? No quadro de distribuição também. Ele tinha terra aqui na entrada e depois o terra aqui. Aí ele veio com um cabo só, esse azul, um cabo só, e juntou aqui, ó. Tá? E aí ele chamou o quê? O que fica aqui, o que veio, vamos dizer assim, daqui, ele chamou de terra, e o azul, ó, tá passando por um disjuntor. Né? Depois do disjuntor, ele vai chamar ele de neutro. Tá? Esse aqui é o TNCS, né? É o que normalmente se usa. Então, ele veio do quadro de entrada, ele ajuntou aqui o neutro que vem de fora com terra. Tá? Terra lá da casa. E depois ele saiu aqui, fase neutro, tá? E esse neutro juntou novamente com outro terra que ele tinha mais para o quadro, só que agora esse terra ele chamou, né, quer dizer, essa derivação ele chamou de terra. E o cabo azul continuou e vai passar por um disjuntor. Na saída do disjuntor vai sair fase e neutro, e esse neutro é efetivamente chamado de neutro, ok? E aí ele vai vir para o barramento de neutro aqui. Então vai ter terra e neutro separados. Então é o TNCS. Ok? Acho que é isso. Ele queria mostrar o TNCS. Vamos ver se eu tenho mais alguma aqui. Ah, esse aqui é uma dúvida que o Léo estava tendo outro dia. Ah, Léo, vamos lá. Eu vou deixar passar esse vídeo aqui. Esse pedaço. É obrigatório ser colocado nas instalações. Então, precisa colocar. Tem que colocar. Tanto TNS como TNCS, todos os outros precisam, mas nesses específicos, o pessoal tem dúvida por causa da potencialização. Ah, mas vai gerar fuga, então o DR vai desarmar. Ele não vai desarmar por quê? Porque essa interligação nós fazemos antes de ligar no dispositivo DR. Então o dispositivo DR ele não consegue perceber algo que está para trás dele. Vamos imaginar, para deixar muito simples, vamos pensar aqui, ó, eu vou desenhar o dispositivo DR, aqui, ó. Não que ele esteja bem no meio do quadro, mas só para você entender de uma maneira bem simples. Está aqui o dispositivo DR. Está entrando aqui 3 cabos aqui e saindo 3 cabos aqui, correto? Tudo que estiver depois do dispositivo DR, ele vai proteger contra a fuga. Mas o que está antes, ele não protege. Pensa que isso aqui é um filtro de água. Para ser mais simples possível. O DR pensa como um filtro de água. Você coloca a água aqui em cima e a água, a parte de baixo, está purificada. Agora eu te pergunto, quando você tem um filtro de água e você coloca a água aqui em cima, ele vem voltando para trás, ele vem purificando a água que vem do cano, vai purificando a água da caixa d'água, ele vai purificando
somente o que sair dele é que estará protegido. Se tiver uma fuga de tensão, de corrente, seja lá como você queira chamar, aqui em cima não vai resolver, somente vai detectar que, por isso que essa ligação ela é feita antes do DR. Se fizer depois, aí com certeza o dispositivo não vai funcionar, mas por isso que ele é feito antes. Então, por isso que o sistema TNS, TNCS, eles são compatíveis com o dispositivo DR, porque eles são feitos antes do dispositivo DR. E aí depois, na instalação, qualquer fuga de corrente que tiver, ele vai perceber. E outra coisa muito importante, que eu sempre falo nos vídeos, sempre tem dúvida. Aterramento é uma coisa, neutro é uma outra coisa. Cada um deles tem uma função totalmente diferente. Então, cada circuito precisa do neutro e precisa do aterramento. Muita gente fala, mas olha, eu já interliguei o neutro com o aterramento, então não preciso levar o aterramento, posso levar só o neutro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui não substitui o aterramento. Isso aqui não vai fazer com que você evite de levar o condutor de aterramento que você precisa para as outras funções do aterramento. Então, pessoal, essa era a parte mais importante, a equipotencialização. Não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Tem alguma dúvida? Coloca aqui embaixo. Entenderam o que ele quis falar, Léo? Sim, Ed. Sim, entendi, sim. Entendeu, né? Uhum. Então, talvez essa confusão que ele, talvez no final ele bateu muito, mas é o seguinte, a questão da equipotencialização. Por que eu ligo, né, o neutro e o terra e depois acho que os dois são diferentes, né? É o que ele falou, é a função diferente. Por quê? O terra, quando você liga o terceiro fio, esse terceiro fio, se você seguir ele para dentro, tá, do equipamento, esse terceiro fio está ligado na carcaça. Tá? Ele está ligado na carcaça. Então, quer dizer, se você, mesmo que você equipotencializou, ligou o terra e o neutro junto, e você não ligar depois mais, né, esse terceiro fio, fica o quê? Levando choque ainda. Você vai continuar levando choque, porque a diferença da tensão corrente na carcaça, né, e algum ponto lá do circuito vai ter energia. Tá? Exatamente, então, né, então tem que ter muito essa claridade, tá? De que mesmo que estão ligados, terra e neutro, realmente significa que os dois pontos deveriam estar com a mesma resistência, deveria estar zero, em termos de tensão, deve ser zero, tanto neutro como terra. Esse é um ponto. Então, por isso eu deixo os dois juntinhos. Mas lá na frente, quando for colocar na tomada, eu não posso deixar de ligar o terceiro fio, apesar de estar, né, os dois neutro e terra juntos já, né? Por quê? Eles estão em funções diferentes, quer dizer, o neutro vai estar na alimentação, né, do equipamento. O terceiro fio vai estar na carcaça, né, garantindo que, então, também na carcaça, a resistência é menor que tem, então menor que você. Por isso que, se alguma fuga houver pela carcaça, vai para onde? Para o terra, não para você. Agora, se não tiver o terceiro fio, o que acontece? Se tiver alguma fuga pela carcaça, você vai levar o choque. Você vai ser o meio para a corrente, né, para a tensão. É o que está acontecendo comigo, então, Ed. Oi? É o que está acontecendo comigo. Então, por isso você tem que dar uma verificada, né? Justamente essa conexão dessa equipotencialização, né? Se os dois pontos, terra e o neutro, estão interligados e o terceiro fio também está ligado, tem um fio neutro lá, neutro, terra, né? Terra lá, ok? Porque você continua levando choque, né? Você falou? Sim, continua aí. Então, dá uma verificada nisso. E aí a questão do DR, né? Então, como ele falou, como essas ligações, né? Essa conexão do terra e o neutro eu faço lá em cima, lá antes de passar pelo DR. Tá? Então, por isso que ele dá certo. Né? Certo? Se a conexão do neutro e terra for feito depois daquela separação, daquele disjuntor que separa, né? A gente viu lá, vê o fio lá da entrada, né? Chega lá, conecta com terra, que se tiver um terra que está
mais próximo da caixa de distribuição, eu conecto. E esse eu vou chamar, nessa junção, eu ligo no barramento de terra. O neutro vai nascer lá em cima, depois que ele passa do disjuntor. Aí o neutro nasce lá. Ok? Então, depois que eu passo pelo disjuntor, aí eu posso ligar. Esse disjuntor pode ser um DR, aí o DR é o que ele falou. A proteção depois ele vai acontecer naturalmente, tá? Sem problema nenhum. Pergunta, gente, do que a gente assistiu agora, do que a gente viu, falou até agora, o aterramento. Tá mais claro ou não? Então, mas vocês ficaram me devendo um trabalhinho. Vocês falaram que ia levantar a instalação da casa de vocês. Mas vamos lá. Ó, nós temos aí 2 semanas pela frente, tá? Então, eu preciso que vocês façam esse trabalho de levantamento da sua casa. Como está a fiação, né? Como que está? É lógico que está. De repente você não consegue, né, ver o fio passando, mas pelo menos estudar lá o quadro de exposição e aí, né, as tomadas, né? Pelo quadro de exposição você pode pelo menos levantar quais as proteções que você tem, quantos circuitos você tem na sua casa, tá ok? Quantos circuitos? Se você consegue saber, por exemplo, se aquela história, as TUGs, né, da área de serviço, da cozinha, é o mesmo TUG, né, é o mesmo circuito da sala, por exemplo. Só desligar, né? Desligar você mais ou menos você sabe fazer o levantamento disso, né? Em termos de disjuntor, divisão de circuitos, né? E de quantidade de disjuntor que vocês têm, e aí quem que eles alimentam, pelo menos para você situar, né? E eu quero saber também, né? Como que está a sua casa, o que deveria, depois o trabalho que você vai concluir, o que você deve fazer, né? Para deixar a sua casa na norma, né? Na NBR 5410. Isso é um trabalho. Outro trabalho... Oi. Esse trabalho, como é que você quer que a gente faça? A gente digitaliza, ou escreve, ou desenha? Como que tu quer? Basicamente, é um desenho, né? É um desenho, tá? Você vai pegar lá, né? Por exemplo, se você morasse numa casa... Você mora na casa ou prédio atualmente? Apartamento. Então, né? Logicamente que você não tem essa ideia, mas você vai, então, pegar o seu quadro de exposição e vai fazer estudo de lá. Né? Você pode, depois, você só fazer um levantamento de como que é a instalação lá fora, né? Lá como é um apartamento, de repente está tudo certinho, né? Mas ir lá ver se tem aterramento, né? Você verificar na parte de relógio, né? Como que estão sendo ligados, se você consegue enxergar o aterramento, né? Se você consegue enxergar exatamente essa formação aí do aterramento, se é TNCS, se é TNC, né? Que tipo de ligação que você tem lá da entrada. Aí lá no quadro de exposição, você fazer essa pesquisa aí, né? Quantos circuitos você tem? E como mais ou menos isso está dividido? Eu tenho um disjuntor principal, né? E depois eu tenho aqui os disjuntores menores de cada circuito, um circuito que alimenta, sei lá, né? Como no padrão da NBR um circuito que alimenta só as TUGs sociais, um que alimenta só a cozinha, outro circuito só da lavanderia, né? Só fazer esse levantamento aí. Ok? E aí, um segundo trabalho eu vou precisar de vocês. Até aí, para terminar, até dia 28. Tá? Nós temos 2 semanas aí pela frente. Isso eu ainda vou passar escrito, mas o trabalho é o seguinte, aí é uma prática mesmo. Tá? Outro dia nós conversamos, tal, e aí vocês falaram, a gente pode comprar aqui uma tomada, né, uma tomada de disjuntor, sei lá, vamos ver um custo disso, né? Tá certo? E aí vocês comprarem e fazerem algumas ligações, né? Ok? Fazer algumas ligações paralelo ou intermediária, tá? Ligando com um ponto de luz. Então, vou fazer aqui um esqueminha para vocês fazerem isso em casa e vocês vão filmar, sei lá, vocês, né, o que vocês fizeram, tal. Vocês vão tipo que apresentar, ok?
o que vocês fizeram em questão de prática. Aí é prática mesmo. Vocês vão ter que fazer isso na sua casa. Pode ser? Tá? Eu vou passar aí, vou elaborar aqui um circuito, né? Aí eu passo para vocês. Tá? Mas aí talvez vocês tenham que comprar um pedaço de fio, né? Alguns pedaços de fio, comprar o profonier, que é o ponto de luz, essas coisas aí. Então, assim, dá para fazer um paralelo, por exemplo, já seria o suficiente já no trabalho, esse segundo? Então, vou dar uma olhada, vou ver como que eu vou fazer isso aí, mas eu vou definir já para amanhã, para depois, tá? Para não deixar muito tempo lá para frente. Mas então, essa da casa, por favor, levanta com um trabalho para vocês poderem, né, fazer o levantamento de como que está a instalação de uma residência, no caso de vocês, da residência de vocês, ok? Para poder verificar se está dentro da norma ou não está dentro da norma, essa sua instalação. É um levantamento de circuito que a gente tem que fazer. Sim. Aqui na residência? É, um levantamento, né, de como que está os circuitos da sua casa. Como foi a instalação da sua casa. Como foi feito. Tá? Para a gente poder... a gente não, vocês mesmo vão ver, né, se está dentro da norma ou quão fora está da norma. Tá? Se, por exemplo, como o Márcio estava me perguntando. O Márcio estava me perguntando assim, como que a liga... como que você perguntou agora há pouco, a questão de circuitos, né? Tá certo? A divisão de circuitos. Aí eu falei que normalmente se divide em iluminação, né? Tudo social, tudo de serviço e assim por diante. Né? Então, para ver como que você, né? A instalação da sua residência está. Ok? Se está mais ou menos próximo disso que a norma diz, nos pede. Sugere, né? Não, beleza? Não, você já faz esse levantamento, né? E isso é interessante porque é uma coisa prática, né? Vocês estão levantando, essa questão de levantar como que é, né? Também é uma prática interessante, importante quando a gente vai fazer uma manutenção. Porque quando você vai fazer, como uma vistoria, o cara pede para você um trabalho, né? Eu quero que você faça isso. Primeiro você tem que levantar, né? Levantar como estão os circuitos, por quê? Porque de repente você tem que falar, olha, você está vendo aqui, ó, né, esse cabo aqui já não, você já tem, entendeu? Você tem que fazer esse levantamento, entendeu? Sim. 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 Madeira. Ah, tá. Não tem... Ué, mas no seu apartamento não tem? Eu ia falar isso também, que o meu aqui também não tem como ver o quadro de distribuição. Bom, se você não conseguir, tudo bem. Uhum. Não, de repente você pode falar que você está estudando e quem sabe ela se alegra e fala, então dá uma consertada aí. De repente surge um bom trabalho aí também, né? De repente, de repente, se você conversar, olha, é que nós vamos fazer um trabalho de escola e tal, e a gente está levantando tal, né, como que estão o circuito das casas tal, né? Permite fazer isso ou não, né? Não sei, alguma coisa parecida, né? Senão... É,
de parentes, sei lá, também. Tá bom? Não, é um levantamento, acho que interessante, sabe? Nessa condição que a gente está agora, que não conseguimos fazer prática, mas ver como que está, né? Quer dizer, como que está, já é uma prática, acho que interessante, para ter a ciência de que está bom, tem que melhorar, né? Então, ter essa avaliação também, saber fazer a avaliação, né? Da situação que está uma residência. Eu já tive dando